Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Hoje temos aqui a honra de ter nos estúdios o Dr. Paulo Linhares, ele que no dia 1º de janeiro assumiu a presidência do Previ Mossoró. Vamos falar sobre esse importante instituto que foi, inclusive, ele foi um dos fundadores lá há 9 anos atrás, em 2011, e foi agora reassumindo a pasta. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Conforme nós anunciamos na introdução, estamos aqui conversando com o Dr. Paulo Linhares, ele que é mestre, que é doutor. Então, o referencial acadêmico do Dr. Paulo Linhares já dispensa apresentações, já assumiu pastas no caso, no município de Mossoró anteriormente, até no governo do estado, Dr. Paulo Linhares. Então, a figura tanto no meio acadêmico, no meio da advocacia e também nas instituições públicas do nosso estado. É uma grande referência. Doutor Paulo, agradecemos mais uma vez a sua presença aqui no Dinâmica do Direito. Pois me dirijo a todos os telespectadores da TV Assembleia de Deus. Já estive aqui uma vez, né, já conversamos no outro momento, sobre outros temas do direito, mas hoje me traz aqui a questão da previdência dos servidores do município de Mossoró. Convidado pelo prefeito Alisson Bezerra, aceitei o encargo de voltar para o Previ Mossoró e, no certo sentido, restaurar aquilo que foi inicialmente imaginado, exatamente a criação quando ela foi criada, em 2011, dezembro de 2011, quando o Previ foi criado, que é uma autarquia municipal, em 2011, era do desiderato de ser o regime próprio dos servidores do município de Mossoró. E aqui eu já antecipo, talvez, um dos seus questionamentos. Importantíssimo, porque permitiu que os servidores, por exemplo, ou permitiria, imaginávamos então, que os servidores tivessem uma aposentadoria melhor do que aquela aposentadoria, ou no caso de morte do segurado, a sua família tivesse uma pensão melhor do que aquela, do ponto de vista financeiro, do que aquela que é paga pelo regime geral de previdência, que é o INSS. Você sabe que hoje o maior benefício do INSS é um pouco superior a R$5.000. 5 mil, eu não me recordo aqui exatamente o valor, mas não chega a R$6.000. No caso dos segurados do regime próprio do município de Mossoró, por exemplo, é um auditor fiscal aposentado, ele ganha mais ou menos o que ganharia em atividade, porque existe aí a chamada paridade. Então, ele ganha hoje em torno de R$19.000, R$20.000. Né? Quer dizer, a previdência jamais pagaria isso ao servidor. Em compensação também, o servidor desconta muito mais, ele desconta mais, mas também recebe mais quando se aposenta. Né? Então, esse regime próprio, quando criamos, quem instituiu foi a prefeita Fafá Rosado, naquele momento, e me convidou, do ponto de vista técnico, para que eu fizesse um projeto. Então, eu fiz os 2 anteprojetos de lei, que se transformaram em leis complementares, na lei complementar número 60 e na complementar número 61. Essas 2 leis instituíram o regime próprio de previdência aqui no município de Mossoró. A Assembleia, a Câmara de Vereadores aprovou, né, integralmente o nosso anteprojeto, e aí, a partir do dia 19 de dezembro de 2011, o Previ passou a existir. E a prefeita Fafá
me nomeou como primeiro presidente. Eu fui o primeiro presidente do Previ. E, nesse meio tempo, eu fiquei fora, e agora, com o prefeito Alisson, ele me convidou e eu aceitei o encargo, porque tem uma série de coisas lá que a gente tem que restaurar, tem umas coisas que devemos reescrever, não é? Nesses 9 anos, muita coisa ocorreu. Inclusive, lamentavelmente, ocorreu um descaso enorme para com a Previdência, um descaso enorme para com o próprio servidor. E eu digo isso em que sentido? Os prefeitos, os diversos prefeitos anteriores ao prefeito Alisson, não repassavam, por exemplo, as contribuições que são devidas à chamada contribuição patronal, que é devida pela prefeitura. Porque, na verdade, o sistema financeiro da Previdência funciona da seguinte maneira: a prefeitura repassa um percentual da folha de pagamento e cada servidor também repassa um percentual da sua remuneração, né? Então é isso. O servidor e o município mantêm a Previdência, né? Isso hoje representa mais ou menos em torno de 3 milhões e 600 mil reais, em números redondos. Quer dizer, a contribuição do município fica em torno de 2 milhões e 200. A contribuição do servidor em torno mais ou menos de 1 milhão e 400. Quer dizer, os servidores juntos todos contribuem com 1 milhão e 400 e o ente público, a prefeitura e a Câmara Municipal, mais ou menos 2 milhões e 200. Porque é a Câmara e a prefeitura, são pessoas jurídicas separadas, né, do município. Pois bem, então é com esse dinheiro que a Previdência vive. Quando não é feito o repasse, o presidente, o gestor da Previdência tem que sacar das reservas, porque, na verdade, é um sistema de capitalização. Então, quando eu saí, por exemplo, do cargo de presidente há alguns anos, eu deixei há uns 7 anos, eu deixei capitalizados em dinheiro vivo no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal e no Banco do Nordeste, cerca de 68 milhões de reais, né? Passou esse tempo todinho, eu voltei e encontrei algo em torno de 53 milhões, 52 milhões. Por quê? Porque deixou de ser capitalizado. O dinheiro que estava capitalizado, porque esse dinheiro fica rendendo, o dinheiro que estava capitalizado passou a ser retirado para complementar a parte da prefeitura que não era transferida. Quando a prefeitura não transfere, claro que o nosso aposentado, nosso pensionista, não pode ficar sem o seu estipêndio mensal, sem a sua remuneração mensal. Então, a gente teria que sacar, os presidentes anteriores sacavam das reservas e pagavam, né, obviamente. E isso foi baixando mês a mês esse patrimônio. Doutor Paulo, já que o senhor já iniciou o assunto sobre a questão do estado atual no qual se encontrava, e pelas notícias que nós temos na mídia especializada, então, nos mandatos anteriores, teve prejuízo, é isso? Eu queria que o senhor explicasse sobre a questão, como o senhor encontrou atualmente, no caso, o Previ Mossoró, se havia realmente um débito. Alguns falam com termos que não é técnico, né? Rombo, isso não é um termo técnico, não é um termo técnico, é um termo muito vulgar, mas eu queria que o senhor delineasse o estado atual que o senhor encontrou, financeiro. Olha, é bom lembrar, inclusive, que o prefeito Alisson tem nos passado a seguinte visão de que não precisa de alarmismo, ele não vai viver de retrovisor. Agora, certas questões são inevitáveis, né? E essa é uma questão inevitável de ser colocada, né? Embora isso seja uma coisa realmente complicada, mas nós entendemos que o Previ é viável, nós entendemos que é possível, digamos assim, no médio prazo, restaurar essa coisa.
há maneiras inteligentes de se fazer isso, né, no certo sentido, de contornar essa situação vexaminosa que hoje se encontra o Previ. E veja, até nos últimos 4 anos, o presidente que me antecedeu, o economista Elviro Rebouças, ele fez uma gestão, uma boa gestão, enfim, mas, infelizmente, a própria prefeita, Rosalba Ciarline, deixou de repassar as contribuições do município. Na verdade, o presidente Elviro não tem muito a ver com isso, não, né? Mas ele teve que suportar, né, uma situação muito difícil de não repasse. Para que o telespectador tenha uma ideia, dava mais ou menos 2 milhões e 100 por mês que não era repassado, né? E doutora Rosalba, por exemplo, nos 48 meses que governou Mossoró, dessa última vez, ela deixou de repassar 42 meses. Ou seja, somente 6 meses a prefeitura repassou para a Previdência dos servidores os 2 milhões e 100, mais ou menos, que devia repassar todo mês. Então não tem quem se aguente com isso. Esse dinheiro teve que ser conseguido em algum lugar. De onde? Das reservas que o Previ tinha. E também foi muito importante, o Previ recebe por mês a chamada compensação previdenciária. Não fosse essa compensação previdenciária que vem do governo federal, a situação do Previ seria muito mais grave. Entendo. Estamos aqui conversando com o Dr. Paulo Linhares, ele que assumiu, dia 1º de janeiro, a presidência do Previ Mossoró. Nesse bloco, constatamos a situação difícil, os desafios que ele tem encontrado junto de uma gestão de Alisson Bezerra, mas nos demais blocos, vamos delinear, doutor, algumas questões mais técnicas sobre a junta da perícia médica que eles têm, alguns projetos para o Previ Mossoró durante esses 4 anos. Mas eu queria aproveitar só para colocar uma coisa muito grave. Não só foi a prefeita Rosalba, não. O prefeito Silveira também deixou de repassar, Cláudia Regina deixou de repassar. Na verdade, hoje nós temos uma dívida que beira a 200 milhões de reais. Muito bem. Se você colocar a questão do financeiro, quer dizer, o município de Mossoró deixou de... Diretamente nós temos cerca de 160 milhões. Mas se você colocar o prejuízo financeiro disso, ultrapassaria 200 milhões. Muito bem. É muito dinheiro. Informações valiosas que nós temos constatando aqui com o Dr. Paulo Linhares. E nos próximos blocos também vamos destacar esse ponto e reforçar ainda essas informações. Então, sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui nos estúdios do Dr. Paulo Linhares, ele que recentemente assumiu a presidência do Previ Mossoró aqui na cidade, na nossa cidade. Um grande desafio. No primeiro bloco nós constatamos algumas situações que ele recebeu, essa nobre autarquia, os desafios que ele tem nesses 4 anos junto da gestão de Alisson Bezerra. E nesse bloco, doutor Paulo, eu queria entender um pouquinho dessa situação que eu mesmo, como advogado, constatei da minha cliente, que nem todos os servidores do município de Mossoró migraram para o Previ. Eu queria entender. Essa senhora tinha aproximadamente 25, 30 anos de serviço e eu constatei que eram todas basicamente da Previdência, do INSS. Houve uma opção, deram opção para o servidor? Foi isso? Como é que funcionou, doutor Paulo? Olha, na verdade, a Previdência Municipal, os chamados regimes próprios, ele só admite servidor efetivo. Entendo. O que é servidor efetivo? É aquele servidor que faz concurso público, a regra geral.
o concursado nos termos do artigo 37 da Constituição. Entendo. O servidor público efetivo, ele só chega a essa condição, de acordo com a nossa Constituição Federal, por concurso público. Ou existem casos assim excepcionais, como é o caso dos juízes do quinto, né, do quinto constitucional. Digamos, o presidente da República pode nomear um advogado, ministro do Supremo, ministro do STJ, ou desembargador federal da Justiça do Trabalho, e aí ele, sem fazer concurso, obviamente, ele passa a ser um servidor estável. Aliás, um servidor que tem um vínculo efetivo, melhor dizendo. E logo em seguida ele vai adquirir a estabilidade. Mas é um servidor efetivo. Somente servidores efetivos podem fazer parte. O que ocorre no município de Mossoró? O município de Mossoró, historicamente, depois da Constituição, isso foi menos, porque a Constituição de 88 proibiu essa questão, né? De pessoas que entravam sem concurso. Mas antes, e o pior é o seguinte, é que a Constituição de 88, ela tem uma regra de transição que dizia o seguinte, uma disposição transitória que dizia o seguinte, o servidor que entrou até 5 anos antes da promulgação da Constituição, né, que foi em 88, né, em outubro de 88, até 5 anos antes, essas pessoas ganhavam estabilidade, não precisava, elas eram consideradas como servidoras, era como se ela tivesse feito um concurso, né? Então, muita gente foi aproveitada dessa maneira e passou a ser servidor efetivo, exatamente porque tinha começado no serviço público sem concurso, mesmo sem concurso, antes de 5 anos. Entendo. Ok? Então, quando foi fundado o Previ, a gente encontrou um bocado de servidor que tinha entrado fora desse prazo, ou seja, ilicitamente, né? não adquiriu a condição de efetivo, e outros até depois, sabe? Alguns prefeitos colocaram servidores sem concurso. E isso criou um problema muito sério, porque eles não puderam ser, digamos assim, absorvidos pelo regime próprio, e tiveram de ficar no INSS. Outra coisa grave é que a maioria, digamos assim, mesmo hoje o município de Mossoró, neste momento, o município de Mossoró tem um número muito grande de servidores comissionados. Então, o comissionado, ele é do INSS, ele não pode ser do regime próprio. O que é interessante, doutor Paulo, é que, devido à influência, talvez, do comissionado, gera uma situação bem singular. O camarada passa 20 anos de cargo comissionado, muitas vezes passando uma gestão para outra. Eu acho isso na cabeça dele deve gerar assim, uma dúvida, né? Se possivelmente ia para o Previ, mas isso está descartado, não é, doutor? Está descartado, não tem como. E, inclusive, a boa gestão de pessoas, hoje, né, chama-se gestão de pessoas, antigamente gestão de pessoal, não sei o quê, a gestão de pessoas hoje a boa gestão manda que uma prefeitura, por exemplo, tem um número muito reduzido de cargos comissionados. Por exemplo, no caso de Mossoró, se esses cargos fossem reduzidos e passassem a ser exercido por gente efetiva de carreira, seria muito melhor para a Previdência. Você imagina quanto a Previdência não estaria hoje arrecadando. Porque o município de Mossoró hoje paga a Previdência Social mais ou menos a mesma coisa que paga ao regime próprio. Entendo. Por conta de comissionados, dessas pessoas que estão ainda no município, mas não são efetivadas, né? não tem cargo efetivo, verdadeiramente, porque não foram concursadas, nem foram abrangidas por essa regra da Constituição, né, dos 5 anos antes da promulgação da Constituição. Então, essas pessoas estão assim num certo limbo jurídico. E existe isso. Agora, na verdade, a gente vai fazer esses levantamentos, porque até a dificuldade de se saber essa situação, antes que se faça um censo, o prefeito Alisson deverá
no momento oportuno, inclusive, determinar que a gente faça isso, que faça um levantamento dessa situação, fazer uma radiografia disso. No primeiro bloco, o senhor nos ajudou aqui a entender que uma parte é o servidor que contribui, a outra parte é o município que chega. O município e a Câmara. Muito bem. A Prefeitura e a Câmara, que os dois são municípios. Muito bem. Mas sobre a transparência desses recursos, doutor Paulo Linhares, existe uma forma do cidadão ou servidor poder acessar esses dados para entender melhor? Olha, na verdade, hoje, isso é até por força de lei, não é? Nós fazemos toda a questão que tudo isso seja visualizado. Na Previdência não deve haver nada que seja segredo de Estado, não. Lá, tudo tem que ser visualizado, porque tem uma coisa que é muito importante que o telespectador entenda, sobretudo o servidor. O dinheiro previdenciário é um dinheiro mais especial do que o dinheiro público. Porque você zelar pelo dinheiro público, qualquer gestor deve fazer isso, e os tempos de hoje mandam que isso ocorra, a questão da transparência, mas o dinheiro previdenciário, o dinheiro que está no Instituto de Previdência dos Servidores de Mossoró e noutros semelhantes, no IPERN, eu fui dirigente do IPERN também, implantei aqui a Previdência dos Servidores do Estado, fui eu que implantei, fui o primeiro presidente do IPERN também. Esse dinheiro, eu sempre digo, é um dinheiro social. É um dinheiro que garante vidas. Né? É uma coisa muito, muito triste um aposentado, um pensionista, uma pensionista, chegar no fim do mês e não receber o seu dinheiro, o seu dinheirinho lá. Sobretudo porque essas pessoas, quando aposentadas, geralmente estão já, digamos assim, a maioria em estado de vulnerabilidade. Então, essa vulnerabilidade precisa do dinheiro para comprar o medicamento, precisa do dinheiro para a alimentação, enfim. Essa situação gera uma insegurança muito grande e é preciso que a gente garanta a essas pessoas a segurança de que o dinheiro vai estar naquele dia na sua conta. Então, tudo isso tem que ser muito transparente. Eu defendo a transparência absoluta. Por incrível que pareça, né? Casa de Ferreira, espeto de pau. Muita gente acessa o nosso portal. Eu vou, inclusive, dar uma olhada para ver como é que está, porque o que não tiver transparente vai ficar transparente. Eu assumi há poucos dias, né? Tem muita coisa, a gente está botando muita coisa em dia lá e tudo. É preciso que também esse aspecto seja visto. Mas até onde eu sei, tudo na Previdência é transparente. Inclusive, nós recebemos uma fiscalização rigorosa da Secretaria de Previdência, que antigamente era Ministério da Previdência. Nós temos isso. Além de outros órgãos de controle, como é o caso do Tribunal de Contas. Todos os nossos atos passam pelo Tribunal de Contas, as aposentadorias que concedemos, as pensões. E a própria sociedade, os servidores, nós temos um conselho previdenciário composto de servidores, não é? Então, esse conselho, que é o órgão mais importante do sistema, o presidente, que é um executivo, não é o cargo mais importante. A estrutura mais importante de um regime próprio é esse Conselho de Previdência. Então, o Conselho faz o controle social da coisa, não é? Transparentemente. Bem, eu quero aqui, desde já, doutor, dizer a importância, reforçar também a importância desse instituto. Mês de agora, de agosto, eu fui contratado para representar uma servidora do município. Interessante, doutor, eu acho que no começo de agosto, dia 3 de agosto, eu ingressei, e no dia 20 de agosto do mesmo mês, ela já estava aposentada, no final do mês já caía o salário dela como servidora aposentada. Então, a celeridade de vocês, a maneira como o senhor implementou desde 2011, a estrutura que vocês montam, no caso específico, deve ter uma assessoria própria jurídica, né, para dar o parecer. Tem, sim. Então, é um serviço mesmo de excelência. Pois o que nós queremos é exatamente isso, é atender bem o servidor. Eu acho que o servidor, nós somos servidores dos servidores públicos do município de Mossoró. Eu sempre digo isso. E a gente tem que atendê-los bem e tem que atendê-los com celeridade, não é?
Não, a coisa burocrática, a coisa que atrapalha a vida é muito ruim do servidor. Então a gente procura realmente fazer isso com celeridade. E foi desde o começo, a gente já criou uma estrutura, na verdade, a Previdência, só finalizando, a Previdência tem uma estrutura completamente diferente dos outros órgãos do município de Mossoró, que gostaríamos que fosse parecido com a Previdência, os outros órgãos, né? As outras secretarias, e tenho certeza que os novos secretários, nomeados pelo prefeituário, também vão perseguir esse objetivo. Bem, estamos conversando aqui com o doutor Paulo Linhares, ele que é presidente atual agora do Previ Mossoró. Estamos delineando alguns pontos. Vamos prosseguir nos próximos blocos, doutor Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre a junta médica, quando o servidor precisa de passar por ela, e alguns outros pontos. Podemos tocar alguns projetos, como tem o Previ Educa ou o Viver Melhor. Vamos tocar alguns projetos do próprio Instituto Previ Mossoró. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui nos estúdios, o Dr. Paulo Linhares. Ele que assumiu recentemente, na gestão Alisson Bezerra, a presidência do Previ Mossoró. Já estamos no terceiro bloco da nossa conversa e agora, Dr. Paulo, haja vista o momento pandêmico que nós vivemos, a questão de saúde é um ponto assim, que deve ser ressaltado. Sobre a questão das perícias médicas, doutor Paulo, ou vocês têm um corpo próprio para isso? O servidor dá entrada no setor onde ele trabalha, de um atestado? Como é que é o procedimento? Como é que se inicia? Bem, hoje, aliás, desde que foi fundada a Previdência dos Servidores do município, nós temos uma perícia própria, né, porque é um dos fatores mais importantes de qualquer regime próprio de previdência, exatamente conceder os seus benefícios em razão de doença, ou de acidentes, etc., a partir de um laudo médico, né, um laudo especializado na área médica, para constatar aquela doença e, obviamente, a partir daí conceder o benefício. Nós temos a junta médica da Previdência, que é composta por 3 médicos servidores de carreira do município de Mossoró, que são cedidos ao Previ. Essa junta funciona 2 vezes por semana, né? E lá são submetidas as pessoas à perícia médica, a exame médico, para constatar situações temporárias ou permanentes, né, de afastamento do serviço público, né? Algumas pessoas, de repente, a pessoa tem uma doença, alguma coisa passageira, mas vai lá e a junta médica aprova ou não o seu auxílio-doença, que agora deixou de ser até benefício previdenciário. Quem paga hoje é o município, né? Quem paga hoje é o município. Antigamente a Previdência pagava 30 dias, depois de 30 dias é que o município assumia o chamado auxílio-doença, mas hoje é o município. Mas, de todo modo, a responsabilidade é da junta fazer esse exame. E nos casos mais graves, de uma invalidez, da ausência de capacidade laborativa permanente, a chamada aposentadoria. A aposentadoria, não é, por invalidez, é um benefício que o Previ concede e os outros órgãos previdenciários a partir de perícia. É importantíssima essa questão da junta médica. A junta médica faz um trabalho muito importante para os regimes próprios de previdência. E para o próprio INSS, né? Tudo no INSS, nesse sentido também, eles têm lá a sua perícia. Doutor Paulo, no regime geral, quando a junta médica, por exemplo, não constata uma incapacidade,
mas ela recomenda uma readaptação ao trabalho, ou na função do servidor. Pode acontecer isso também? Também nós temos essa possibilidade, né? A aposentadoria ou a readaptação. Às vezes o servidor ele é incapacitado para uma certa função, né? Uma certa função, mas não, ele pode exercer outra. Por exemplo, ocorre muito com o professor, né? O professor, de repente, digamos, tem um problema vocálico, um problema de voz, e não tem mais condição de dar aula. Ele pode ser readaptado para uma função, digamos, administrativa na própria escola, né? Digamos assim, cuidar do audiovisual, cuidar da biblioteca, enfim, é possível isso ocorrer, é possível. Mas tem casos que não há possibilidade, né? É muito difícil, por exemplo, você readaptar um médico. Readaptar um médico, digamos assim, fora do exercício da medicina. Você ter outra função não tem sentido nenhum, né? Um dentista, né? Agora, tem funções que são perfeitamente adaptáveis, né? Se puder adaptar, o servidor continua adaptado. Se não for possível, aposenta-se. Muito bem. Doutor Paulo, nessa questão, falando da questão de saúde, reforçamos que estamos num momento de pandemia. O senhor, assim, eu sei que o senhor assumiu dia 1º de janeiro, mas sabe dizer se teve algum impacto na previdência do município, essa questão pandêmica? Olha, teve um impacto muito grande, como em todos os setores, né? A gente sabe que o mundo já é outro depois da pandemia. Novos paradigmas, novos conceitos até, né? O novo normal, né? Que ainda não foi perfeitamente delineado, mas a gente sabe que muita coisa mudou. No regime próprio dos servidores de Mossoró, no Previ Mossoró, não seria diferente. Por exemplo, uma série de atividades foram precarizadas. A própria junta médica, mesmo sendo da área, né, hoje os protocolos, né, que têm que ser utilizados, agora já abrandaram, mas de princípio a Previdência ficou a exemplo de muitos outros órgãos do município e empresas privadas e tal, ficou sem funcionamento, praticamente, um funcionamento muito precarizado, exatamente por conta da pandemia. As pessoas mais em casa, não é? O chamado home office, né? Muita gente trabalhando em casa, e impactou realmente, né? Impactou muito. Agora, a própria questão de saúde mesmo, do ponto de vista da junta médica, de constatação, claro que muitos servidores e segurados tiveram digamos assim, foram infectados, né? Foram infectados também e tudo. Mas isso, nesse sentido, a gente não tem como ver o impacto. O impacto é muito mais de algumas atividades, né? Atividades, por exemplo, atividades sociais que o próprio Previ mantinha passaram a ser absolutamente vedadas, né? Porque exatamente para se evitar o contato, né? O contato, né? O isolamento social, naquele momento, era importantíssimo. E ainda num certo sentido, né? Tanto é que carnavais aí estão suspensos, né? Uma série de atividades, até uma Olimpíada suspensa, como a do Japão. Então, a gente tem que ter muito cuidado ainda. Apesar da grande esperança para o povo brasileiro que se abriu hoje com a vacinação, né? A primeira mulher hoje, uma senhora servidora da saúde de São Paulo, foi vacinada, né? O primeiro caso. E neste momento já algumas centenas de brasileiros já estão sendo vacinados, né? E aqui, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, talvez até sexta-feira comece também a vacinação. Mas mesmo assim a gente sabe que a pandemia continua matando. E ela nunca matou tanto quanto está matando neste momento. Exatamente porque regras de isolamento social, uso de máscara, etc.,
algumas dessas regras estão sendo flexibilizadas. Doutor, muitos setores, seja a nível estadual, municipal e sobretudo federal, mudaram seus protocolos, permitindo muitas vezes o acesso online de pedidos, petições. O Previ tem esses meios também ou tem que ir diretamente ao local, protocolar os pedidos ou atestado, o que seja do servidor? Essa iniciativa tem uma abertura ainda no site? O nosso processo é totalmente digital, mas o atendimento, por exemplo, o requerimento de benefícios tem de ser ainda presencial, porque é preciso, digamos assim, a documentação, se passar documentação e tal. Os processos previdenciários são complexos, porque exige prova, né? Provas documentais. Então, essas provas, nem sempre, e você, advogado, sabe disso. Quer dizer, nós hoje que trabalhamos com o PJE, a gente já tem uma certa facilidade de fazer uma petição e já juntar os documentos, não sei o quê. Nós, advogados, hoje não precisamos de comprovar, inclusive, a veracidade do documento. Quer dizer, nós respondemos, né, por aquele documento que a gente junta. Antigamente, tudo era preciso ser atestado pelo cartório, né? Os documentos que se juntavam no processo. Mas hoje não são necessárias essas coisas. Porém, no caso do Previ, o servidor tem que levar a sua documentação, tem que levar... existe uma lista de documentos, por exemplo, para aposentadoria por tempo de contribuição ou para aposentadoria por invalidez. Para requerer qualquer benefício, é preciso alguns documentos que o servidor tem que levar. Ele pode ser atendido também através de procurador, obviamente. Advogado, né? Pois bem, pode. Mas, digamos assim, o que nós aconselhamos é que o servidor vá diretamente, porque, digamos assim, reduz o custo, né? Como não há conflito, geralmente não há conflito nenhum, né? E é como você falou, a concessão do benefício, se tiver toda a situação do servidor corretinha, essa concessão é muito rápida. Quando é que a concessão se complica ou atrasa? Por exemplo, o servidor que tenha 2 famílias, a esposa e a companheira concorrendo benefício, com filhos, às vezes de ambas, né? Aí fica complicado, porque aí tem que haver a prova de cada situação dessa. A situação dos beneficiários que pode atrasar o processo. E muitas vezes também, paralelamente, judicializada nessa situação, aí cria uma certa dificuldade. Mas hoje nós não temos ainda, digamos, toda essa questão, digamos assim, online. Lamentavelmente, exatamente porque as pessoas não têm condição de fazer sozinhas isso. A não ser que todas procurassem advogados para fazer através de advogados, e aí sim, essa documentação poderia ser toda passada, digitalizada, né, e acompanhando o requerimento. Nós temos perfeita condição de fazer isso, né? O que não se pensou de fazer, porque realmente gera essa dificuldade. Do cidadão comum, né, do nosso segurado, ter condição de fazer isso. Mas realmente é uma coisa a se pensar no futuro. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Paulo Linhares, ele que é presidente do Previ Mossoró. E já estamos nos encaminhando, doutor, para as considerações finais no próximo bloco. Mas não vamos esquecer do projeto Viver Melhor, que com certeza acredito que vai ser melhor delineado. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Na verdade, o último bloco da nossa conversa com o Dr. Paulo Linhares, presidente do Previ Mossoró. Essa importante autarquia que, no caso, administra
a questão da previdência própria do município aqui da nossa cidade. Se você chegou agora e perdeu a nossa entrevista, não fique triste, saiba que nós publicamos, doutor Paulo, semanalmente as nossas entrevistas no YouTube e nas nossas redes sociais. Então nós temos um banco, né, um arquivo inteiro da nossa entrevista, inclusive a doutor Paulo em 2018, salvo engano, participou aqui conosco, está retornando. Vamos já, doutor Paulo, para as considerações finais, mas tem alguns projetos que eu vi no site que eu acho que me chamou a atenção. O projeto, né, de vocês, o Viver Melhor. Eu queria começar esse bloco que o senhor discorresse um pouco sobre o mesmo. Pois é, né? Entre as atividades do Previ Mossoró, existem alguns projetos sociais do Instituto para melhorar a qualidade de vida dos aposentados, né, dos aposentados e pensionistas. E esse projeto, inclusive, não surgiu na minha gestão, foi depois, né, o Viver Melhor é um projeto que, inclusive, decorre de lei municipal. É um projeto que, neste momento de pandemia, está praticamente suspenso. Suspenso por quê? Exatamente para se evitar, né, as aglomerações, né, porque esse projeto previa uma série de atividades socioeducativas e obviamente, isso hoje é praticamente impensável, né? É impensável. A gente está vendo aí, até uma Olimpíada foi suspensa. Carnaval na Bahia suspenso, né? Então, o presidente Elviro, por exemplo, agora no final do ano, até o pessoal lá que tocava esse projeto queria fazer digamos assim, um jantar, uma ceia de Natal, não sei o que, uma certa um encontro aí, não é? Promovido por esse programa, mas parece que a presidência, não é? De então resolveu não realizar exatamente por questão de segurança, por questão de segurança sanitária, não é? E isso hoje ainda está evidenciado. Obviamente que quando passar a pandemia, nós vamos ver que modalidades desse projeto poderão ser, digamos assim, retomadas. O que queremos é sempre o bem-estar e a qualidade de vida dos nossos aposentados e pensionistas. Vamos redesenhar, inclusive, esse programa para uma fase nova que o mundo está vivendo, não é somente Mossoró, é o mundo inteiro. Inclusive, hoje, o que está vivo nesse projeto ainda são as redes sociais, né? Tem uns grupos de Twitter que discutem as questões previdenciárias, aí a questão mesma dos servidores do município de Mossoró, uma série de questões são discutidas por grupos, né? Porque a Previdência tem os seus grupos aí no Instagram, no Twitter, né? Enfim, e no WhatsApp. Então, esse projeto será retomado, certamente em outras bases, mas a gente vai retomar. Porque o que nós entendemos é uma coisa, que o importante para o servidor é a gente garantir que todo final de mês ele receba o seu dinheiro. Aliás, o aposentado pensionista. E aos servidores do município de Mossoró que são vinculados ao Previ, que eles cheguem no Previ e sejam bem atendidos, com rapidez, com segurança, e que sempre lhes seja garantida a justiça, né? Naquilo que eles pleiteiam. Se eles pleiteiam um benefício, se tem direito, esse benefício será concedido sem maior burocracia, porém dentro rigorosamente dos padrões legais. Essa é a função fundamental da Previdência. E, sobretudo, também garantir que o dinheiro do servidor, que é dinheiro social, seja bem aplicado e seja bem gasto. É isso aí. O senhor está tocando um ponto essencial, essa questão da confiabilidade do Instituto. Vamos para as considerações finais, doutor Paulo.
e a gente falou nos meus blocos de temas difíceis, né, a situação nessas últimas gestões que o Previ passou, e aproveita o tempo para tranquilizar o servidor de que a partir de então, agora, as coisas vão ser diferentes. Pois é, eu quero dirigir ao servidor aqui, obviamente que, digamos, trazendo o próprio pensamento do nosso prefeito, o prefeito Alisson Bezerra, tem dito em entrevista, tem dito nas nossas reuniões, que nada de pânico, não tem nada de pânico, nós vamos tentar resolver problemas sérios que o município tem em vários domínios, inclusive na Previdência. O problema da Previdência hoje é exatamente essa dívida abissal que foi deixada e que nós temos que compor essa dívida de alguma maneira. Temos que resolver esse problema e que não é resolvível a curto prazo. Porque é interessante, apesar de ser uma dívida alta, mas ela está legalmente, digamos assim, resolvida, porque ela foi parcelada de acordo com a lei. Não é? É ruim para o Instituto, porque o Instituto deveria estar com esse dinheiro rendendo na Caixa Econômica, rendendo no Banco do Brasil, rendendo no Banco do Nordeste, nos bancos oficiais que a gente aplica mais nos bancos oficiais, em fundos próprios de previdência, para entes previdenciários. O ideal seria isso. Porém, esses parcelamentos, o município está paga mais ou menos 1,5 milhão por mês desses parcelamentos, digamos, eu vou usar o termo aqui impróprio, né? Desse rombo que foi deixado nas administrações anteriores. Né? Então, existe o parcelamento. O governo Temer, por exemplo, permitiu um parcelamento em 200 meses, ou seja, 16 anos. Né? São várias administrações pela frente. Se for pago direitinho, em 16 anos é que o Previ vai ter o dinheiro de volta. Mas o certo é que hoje a nossa equação financeira funciona bem, o nosso servidor está recebendo, aliás, o nosso aposentado e o nosso pensionista, cerca de mais de 900 pessoas, né? 900 famílias, hoje são seguradas, são sustentadas por um direito que elas garantiram, né? Que elas garantiram com o seu trabalho, e hoje a gente paga rigorosamente em dia os benefícios previdenciários. Inclusive o 13º do ano passado foi pago. Quer dizer, a Previdência tem cumprido esse papel. O que nós não queremos é que as nossas reservas que estão aplicadas no mercado financeiro, essas reservas reduziram muito, elas foram muito reduzidas. Hoje deveríamos ter, talvez, 300 milhões, se a conta tivesse sido seguida corretamente, 250 a 300 milhões. E, na verdade, temos cerca de 52, 53 milhões hoje, apenas, né, que deveriam ter muito mais. Então, se a gente tivesse isso, tudo isso para garantir que o servidor aposentado ou pensionista, os seus familiares, não vão passar necessidade, porque a Previdência teria quebrado, como já vimos em alguns locais. O que nós temos, e essa é a determinação firme do prefeito Alisson, nada de pânico, nada escandaloso. Tem problema? Tem, e esses problemas estão sendo colocados transparentemente. A prefeita anterior deveria ter vertido as contribuições mês a mês do município, e não o fez. De 48 meses, repito, só 6 meses foram pagos. Aí é complicado. Mas qual é o compromisso do prefeito Alisson? Isso aqui eu digo diretamente aos servidores, sobretudo os aposentados e pensionistas. O prefeito vai fazer todo o esforço para cumprir a parte do município. A do servidor já é repassada normalmente, mas também cumprir a parte do município. Com isso aí a gente vai em frente, se Deus quiser. Como a gente falou, já estamos nas considerações finais, doutor Paulo. Eu quero aqui, em nome da TVAD, de todo o público que nos assiste, os servidores moçoroenses, o meu muito obrigado por o senhor ter vindo. Eu quero parabenizar aqui a gestão de Alisson Bezerra, de ter pensado, ventilado o seu nome, não apenas porque o senhor foi um dos fundadores, né,
do Previ Mossoró, mas por toda a sua bagagem moral, um homem idôneo, toda a sua carreira, seja na política, seja no magistério, é algo brilhante, é admirável, e eu acredito que agora o Previ Mossoró está em boas mãos. Quero parabenizar sua equipe. O senhor representa uma instituição importante, mas o senhor deve ter trazido para si uma excelente equipe, e eu desejo nesses 4 anos, eu acredito que o senhor possa retornar antes, mas desde já desejando uma boa gestão para todos vocês. Pois é, outro momento, inclusive, eu queria voltar aqui com dados mais concretos, porque a gente assumiu há poucos dias, né? Nós tivemos uma transição complicada, né? Toda Mossoró sabe que o prefeito e os seus auxiliares não tiveram acesso a muitos dados, né? A muitos dados. No caso da Previdência, nem tanto, porque a Previdência já é um órgão muito moderno, já tudo parametrizado, e o presidente Elviro foi solícito também, nos passou muitos elementos, mas o problema é que a Previdência não funciona somente, ela não é uma ilha. A Previdência está dentro do contexto do município. Então, por exemplo, se a gente não sabe como é que as coisas estão ocorrendo lá na Secretaria de Administração, que é quem cuida das pessoas, né? A gestão de pessoas é feita pela Secretaria de Administração, então nós vamos ter enorme dificuldade, porque são essas pessoas que compõem o quadro de segurados da Previdência. Então é isso, a gente precisa de uma coisa integrada. E o prefeito Alisson está propondo isso, né? Propondo que a gente, a partir dessa integração, a gente possa resolver ao longo do tempo. Ninguém vai resolver, ninguém é mágico, ninguém faz mágica, mas nós vamos tentar equacionar alguns problemas e resolver outros. Tudo bem. Doutor Paulo Linhares, advogado, jornalista, professor universitário, já tem na carreira política, como ele mesmo falou, já assumiu a Previdência do Estado do Rio Grande do Norte e hoje, atualmente, 2021, assumiu uma grande missão, que é gerir, estar à frente da pasta do Instituto, na verdade, a autarquia Previ Mossoró. Então, mais uma vez, doutor Paulo, meu muito obrigado. Vamos tentar trazer também outros secretários, outras pastas do município de Mossoró para o nosso programa, mas desde já reitero aqui tanto os agradecimentos, como também desejando toda sorte. E você de casa, permaneça conosco, né, na programação da TV AD Mossoró. Temos os cultos, temos os eventos, mas também temos o Dinâmico Direito, que tem trazido pessoas de grande qualidade e excelência na nossa cidade. Então, até mais um momento, até mais um Dinâmico do Direito. Que Deus abençoe a todos.